Nesta manhã de quinta-feira, dia 5 de março, o efeito da paralisação do dia 1º de março acabou de explodir no coração de Brasília, e explodiu do jeito que o sistema mais teme. A pauta da liberdade do Jair Bolsonaro, que até ontem tratavam como impossível, virou de uma hora para outra algo não só possível, mas inevitável no tabuleiro político. E fica comigo até o final, porque o último encaixe que eu vou fazer mostra por que eles perderam o controle e agora só tentam ganhar tempo. Aqui é o Pátria Sem Filtro, e eu vou te explicar ponto a ponto o que está acontecendo e por que o sistema não esperava por isso. O Brasil acordou no domingo com uma imagem que ninguém consegue apagar. Na Avenida Paulista, o monitor do debate político da USP estimou 20,4 mil pessoas no pico da manifestação, e o recado foi direto, sem rodeio, sem medo, liberdade para Bolsonaro e impeachment de ministros. Quando a rua fala desse jeito, não é evento, não é ato isolado, é sinal de ruptura. É aviso de que tem uma parte do país que não aceita mais ser empurrada para baixo do tapete por decisão de gabinete. E aí entra a primeira verdade incômoda, aquela que o sistema odeia admitir. Manter prisão como ferramenta de disputa política começa a ficar politicamente insustentável. Porque a conta não fecha, a narrativa não segura, e o custo aumenta a cada dia. Eles juravam que dava para administrar isso no grito, na canetada e na manchete. Só que o que mudou o jogo não foi uma única peça. Foi o alinhamento de 3 forças ao mesmo tempo: rua, Congresso e pressão internacional. Agora vem a parte que tentam esconder de você. A paralisação de 1º de março não foi só barulho. Ela funcionou como um holofote. Um holofote que iluminou para fora do Brasil a denúncia de perseguição política e de aberração jurídica. E quando esse assunto chega nos Estados Unidos, ele não chega como fofoca de rede social. Ele chega com nome, sobrenome e instrumento de punição. Lei Magnitsky. Sim, a Magnitsky, usada como base para sanções pesadas, entra como ameaça real quando a disputa vira acusação de abuso institucional e violações graves. E é nesse momento que o jogo deixa de ser narrativa interna e vira custo internacional. Banco, dólar, sanção. E por que isso apavora tanto Brasília? Porque quando falam em sanção, não é só cancelar visto. Sanção é sistema financeiro, é acesso ao mercado americano, é transação em dólar, é reputação internacional. A própria imprensa já descreveu o dilema que isso cria para os bancos. Ou obedecem ordens externas e travam relações, ou tentam driblar e arriscam punição. E no mundo real, esse tipo de história costuma terminar com multa bilionária. Tem caso histórico, por exemplo, de banco pagando os 8,9 bilhões de reais, como o BNP Paribas, justamente num contexto citado como referência de punições severas ligadas às sanções e ao alcance do sistema americano. Veja abril.com. https://veja abril. Com BR Economia, Lei Magnitsky, coloca os bancos brasileiros em dilema bilionário. Agora coloca esse risco em cima de um nome que assusta o sistema 2 vezes, Banco do Brasil. Porque quando a conversa encosta em banco estatal, o pânico em Brasília dobra. O risco deixa de ser só político e vira contábil. Vira impacto em ações, vira pressão em cima de Banco Central, vira crise. E aí o sistema percebe uma coisa que ele morre de medo. Não dá para controlar tudo ao mesmo tempo. Uma coisa é administrar narrativa aqui dentro. Outra completamente diferente é administrar custo lá fora, principalmente quando entra a engrenagem do dólar e do sistema financeiro internacional. E no meio desse cenário, o fator político internacional começa a pesar como pedra. Eduardo Bolsonaro vem sendo apontado como peça ativa de articulação nos Estados Unidos, alimentando o debate e empurrando o tema para o radar de Washington. E do lado simbólico, que também pesa, Donald Trump já tratou esse tipo de processo como witch hunt, como caça política, cobrando que deixem Bolsonaro em paz. Eles não esperavam por isso, porque o que parecia um assunto doméstico começou a virar problema com potencial de punição externa, e aí a margem de manobra encolhe. Só que não é só pressão de fora. O cerco fecha de verdade quando a pressão externa coincide com o movimento interno do Congresso. E aqui não tem achismo, tem número. Na Câmara, foi aprovada a urgência do PL da anistia.
O PL 2001-CC6223, com 311 votos. Repito, 311 votos. Uma maioria grande, um recado claro. E urgência não é perfumaria. Urgência significa atalho. Significa que o projeto ganha prioridade e pode ir direto para o plenário, sem ficar preso em comissão, sem morrer na gaveta. Isso não é vitória simbólica. Isso é rota institucional aberta. Camara.leg, aratts, www.camara.leg, br, notícias, 2418, Câmara aprova, regime de urgência para projetos sobre anistia. E no Senado, outro movimento engrossou esse caldo. A oposição reuniu 38 assinaturas para colocar urgência numa proposta que revoga artigos da Lei de 2021 sobre crimes contra o Estado Democrático. Artigos que, para muita gente, viraram uma espécie de rede elástica. Estica daqui, puxa dali e enquadra adversário como se discordar fosse crime. O argumento central é correção de injustiças, reequilíbrio, limite do Estado, porque resgate de democracia não é inflar crime. Não é esticar tipo penal, não é transformar oposição em ameaça por decreto. Resgate de democracia é o oposto. É colocar a lei de volta no trilho. Portaldoholanda.com, https www.portaldoholanda.com.br Brasil. Opose-CAU consegue 38 assinaturas e pede urgência para revogar lei usada contra Bolsonaro. E é por isso que, nesta manhã, aquilo que era vendido como impossível passa a ser só questão de tempo. Porque quando você junta rua com número, Congresso com voto e assinatura, e pressão externa com risco financeiro, o sistema começa a recuar. E aí a esquerda revela o desespero. Repara no padrão. Quando a votação aperta, eles tentam sorrir. Quando a votação estoura, eles entram em modo pânico e chamam tudo de ameaça à democracia. Lindbergh Farias, por exemplo, criticou publicamente a aprovação da urgência e descartou qualquer pacificação. E isso mostra que o governo entendeu o tamanho do estrago político que tomou. E quando o vice-líder do governo, Alencar Santana, reage em pautas relacionadas à punição dos envolvidos, o tom é o mesmo: alarme, dramatização e tentativa de travar o avanço do Congresso. E eu vou te dizer o que isso é. Sem maquiagem. Não é convicção. É medo. Medo de perder o controle do discurso. Medo de ver o Congresso puxando o freio. Medo de ver a rua percebendo que houve exagero, abuso e perseguição. Agora o sistema está encurralado numa encruzilhada amarga. Ou insiste na linha dura e compra uma crise maior, inclusive econômica, ou começa a ceder para evitar que a pressão vire avalanche. O jogo virou, e eles sabem disso. E o que sustenta esse movimento, além de rua e Congresso, é liderança. O bolsonarismo começa a se reorganizar com Flávio Bolsonaro, aparecendo como voz de linha de frente, articulando o discurso e se colocando como porta-voz direto de uma militância que não quer mais recuo institucional. As coberturas recentes já mostram Flávio como eixo de mobilização nacional em ato grande, com discurso centrado em resgatar a democracia. E ao lado disso, a resiliência de Michele Bolsonaro permanece como um pilar emocional e simbólico, justamente porque o sistema sabe que, quando a base se mantém firme, a pressão não morre, ela só muda de forma, mas não desaparece. Então, o que a gente está vendo nesta manhã? A gente está vendo o cerco fechando em 3 frentes: rua, Congresso e pressão dos Estados Unidos. E quando isso acontece, a pergunta deixa de ser se e passa a ser quando. Agora eu quero te ouvir com sinceridade. Você acha que essa combinação, rua, Congresso e pressão internacional, vai forçar uma saída institucional que leve à liberdade do Bolsonaro? Ou você acha que o sistema vai dobrar a aposta e provocar uma crise ainda maior no país? Deixa seu comentário aqui embaixo. A escolha nunca foi tão clara. E se você quer acompanhar cada passo dessa virada, do jeito que a grande mídia não te entrega, deixa o like, compartilha e se inscreve no Pátria Sem Filtro, porque a próxima decisão pode mudar o Brasil. E eu vou estar aqui com você, falando sem medo e sem filtro.